né? Isso, ele fala da sucessão em Santa Catarina e da sucessão de São Paulo e da presidência, não é isso? Justamente, Amadeu. Vamos começar por Santa Catarina, vamos lá. Vamos começar. Porque são 2 vagas ao Senado e esse combinado com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, é de que Bolsonaro indica um nome e o Jorginho Melo indica outro. Olha, Ari, parece que é... Olha só, Ari. Falei ao Jorginho que serão 2 vagas ao Senado, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com o Carlos Bolsonaro, a dele com a Carolina Detoni, a Carol Detoni do PL. Se não fosse esse garoto que trabalha para mim desde 2010, eu não teria a visibilidade que conquistei nas redes. Quando ele fala isso aí, ele está referindo ao filho, ao Carlos, né? Sim. Isso, porque o Bolsonaro explica que o Carlos Bolsonaro concorrendo novamente no Rio de Janeiro, inclusive, poderia prejudicar alguns aliados dele no Estado, mas a gente sabe que é balela, porque ele quer realmente ali fazer uma bancada de Bolsonaros no Congresso Nacional. E, no caso, aí a deputada Júlia Zanatta fica escanteada. Tem um outro trecho aí, a ele ainda falando de... Olha aí, Ari. Se Carlos saísse candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, atrapalharia deputados do nosso grupo político, como Alexandre Ramagem e Hélio Negão, que perderiam votos. Já para o Senado no Rio, o candidato é o Flávio, que vai para a reeleição. Pronto. Então, conversei com o Carlos e ele pediu para mim que dispute o Senado por outro estado. Eu topei e escolhi Santa Catarina. Pronto, agora está tudo explicado. As pessoas não estavam entendendo direito. Mas agora sim, agora está explicada a sucessão no Rio de Janeiro, Senado, e Senado em Santa Catarina, aí já está tudo mais claro. Agora vamos falar de São Paulo e governo e presidência. Ele também se manifestou. Olha aí, Ari. Vou dormir com o Tarcísio de novo. Ele será candidato à reeleição. Ele está sorrindo. Vamos lá. Sorriu durante Vou dormir com o Tarcísio de novo. Ele será candidato à reeleição em São Paulo. Eu serei a presidência. O que ele quer dizer que dormir com o Tarcísio, Ari, é porque ele, quando vai a São Paulo, se hospeda no Palácio do Governo, que é onde mora o governador Tarcísio. Explica aí para ele, professor. E o Tarcísio não fica iludindo ele, né? Explica para o Ari, professor. Exatamente, no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, que é sede do governo estadual desde mais ou menos 1966. Agora, nesse caso, acho que fica claro, de um lado, como é que é entendido hoje, não só por ele, mas por seus eleitores, o Senado. O Senado é a Casa da Federação, a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. Por isso que no Senado tem a igualdade entre os estados que compõem a federação. 3 deputados, 3 senadores por estado e mais o Distrito Federal. Né? São 26 estados do Distrito Federal. Agora, a grande questão é que você não precisa ter vínculo mais nenhum com o estado por onde ser eleito. Veja aqui em São Paulo um astronauta, que deve estar no Texas, ninguém sabe onde ele está. Né? A questão, então, não é o problema do Bolsonaro fazer isso. A questão mais grave é o eleitor referendar esse tipo de escolha, como se ele fosse uma espécie da dieta dos príncipes antigamente, e que você tenha lá um grande eleitor, que seria ele. Agora, para a segunda parte, a questão de São Paulo, o Tarcísio é um candidato à reeleição. Tudo bem que ele é favorito no momento, é favorito sim, porque não tanto pelos seus méritos ou não é o caso, mas porque não tem oposição. Essa que a Assembleia Legislativa é nula. E os políticos paulistas em Brasília também desempenham mal suas funções. Então, ele reina sozinho. O Tarcísio ampliou suas bases, aliado ao Kassab, vale destacar que é o seu secretário mais forte. Então, ele retira o Bolsonaro, com essa frase também, o Tarcísio da sucessão presidencial. E diz que seria ele, Jair. Ele sabe, evidentemente, que ele não pode ser, porque ele está inelegível e não vai haver mudança em relação a isso. Nesse caso, só pode sobrar alguém da família. E esse alguém da família, por esse desenho apresentado por ele, seria o Eduardo Bolsonaro, porque o Flávio seria candidato pelo Rio, Carlos pela
por Santa Catarina, não se referiu a Michele, mas Michele pelo Distrito Federal e sob Adeildo Duarte, que não seria candidato ao Senado por São Paulo, que é o plano, mas à presidência da República. E porque ele, no fundo, só confia nas pessoas da sua família, né? Fala assim como se fosse certeza da indicação, mas da eleição, né? Não, mas se ele disse que já está combinado com o governador Jorginho Melo, ele disse lá, Jorginho, uma vaga é tua, a outra é minha. Está certo, a indicação está certa. E eu não tenho dúvida que se elege, não. Eu não tenho dúvida. Ele trata Santa Catarina eleição como um curral eleitoral dele. Mais ou Não menos. só lá, né? Hã? Não só lá, né? Gente, eu estive lá Não no só ano lá, passado. Brasília, Aliás, não, Rio de Janeiro. eu estive lá já neste ano. E aí? lá Essa viagem eles é boa. colocam, Amadeu, a bandeira do Brasil, viu, professor? Em Floripa, em Balneário Camboriú, eu fui também a Penha, onde fica o Beto Carreiro. Eles colocam, muitas casas e apartamentos colocam a bandeira do Brasil no parapeito da janela. Eles são muito bolsonaristas, muito mesmo. Lá ele é, eu fiquei espantado com a força dele lá. Olha só, então, para o bem ou para o mal, tudo isso que ele está dizendo aí vira realidade. Primeiro que politicamente ele já se acertou com o Jorginho Melo, com o governador do Rio, para o Flávio ser candidato à reeleição, com Brasília para ser a Michele, e ele, concordo com o professor, está claro que é o Eduardo, o nome dele, para a presidência, que ele vai guardar até o finalzinho para se manter politicamente relevante no Brasil, ganhando